Olá você, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa é uma parceria da Unisul TV com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência, hoje chamada UNA da Produção, Construção e Agroindústria. Bom, meu nome é Gilson Reinaldo, agradeço a você, telespectador, telespectadora, que semanalmente está conosco assistindo, prestigiando o Ciência e Pesquisa. Bom, e vocês lembram que semana passada eu fiz uma pergunta, eu perguntei quem descobriu em que ano e qual foi o primeiro antibiótico. A nossa convidada era na época a doutora Zélia, coordenadora do curso de Medicina, e a pergunta foi essa. Então, quem respondeu que foi Alexandre Fleming e o nome do primeiro antibiótico era penicilina, quem não conhece a penicilina, em 1828. Hoje, no final do programa, eu farei a pergunta desta semana em relação ao nosso entrevistado, que é a nossa surpresa da semana, o nosso presente da semana, que é, na verdade, psicólogo, graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Educação também pela Universidade Federal de Santa Catarina, nosso professor do curso de Psicologia da nossa universidade, professor Valdenir Martins de Oliveira. É um grande prazer tê-lo conosco no Ciência e Pesquisa, professor. O prazer é meu, Gilson, eu estar aqui falando um pouquinho do que a gente vem fazendo a respeito do tema aí que a gente veio discutir hoje, que é a questão dos medos e fobias. Pois é, professor Valdenir. Nós sempre dizemos, reiteramos no programa Ciência e Pesquisa, que o mundo está mudando rapidamente e numa velocidade muito grande, não é? E com isso as pessoas ficam em alguns momentos à mercê dessas mudanças, dessas alterações, dessa necessidade de uma reestabilização. E penso que a psicologia é muito importante em todas essas situações de conflito, de dificuldades e de medos. Como é que o professor vê esse medo que, na verdade, assola o homem em muitos momentos por insegurança, em outros momentos por temor ao desconhecido? Como é que o professor vê isso, antes de falar propriamente de sua pesquisa, professor? Gilson, a questão do medo, eu costumo dizer que nós vivemos numa sociedade culturalmente do medo, porque nós nascemos dentro das relações sociais, familiares, que trazem o medo como uma estratégia pedagógica até com a criança, isso, né? Com a criança, na educação. Então a gente usa músicas... Desculpe interromper, se não fizer isso o bicho pega, olha o bicho papão e tal, desde pequenininho. As músicas infantis, as músicas de ninar, para fazer a criança dormir, as histórias... Nana Neném, que a bruxa vai pegar. Então, vamos dizer, esse contexto todo, ele constrói uma característica que é comum, e aí as pessoas dizem, mas por que tanta gente tem medo? Porque um dos aspectos, e pensando na sua pergunta, é essa questão cultural, vamos dizer, mais ampla, é a questão da construção desse espaço. E você hoje educar sem isso é muito difícil, né? Então a gente tem trabalhado com alguns casais, com algumas pessoas que querem mudar isso, só porque é muito difícil você fazer por isso, porque você vai cantar uma música para o teu filho pequeno dormir, você vai cantar uma musiquinha do Boi da Cara Preta. Exatamente. Então ele tem este fundo, vamos dizer assim, que é amedrontador. Poxa, eu não havia pensado nisso realmente, né, professor? E é uma coisa culturalmente instaurada na sociedade, né? Incrível isso. E daí, nesse sentido, nós fazemos hoje, e depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas inclusive a gente tem eu estou desenvolvendo uma pesquisa que é a construção do medo na criança. O objetivo, a proposta metodológica é fazer com as próprias crianças, e daí exige toda uma questão ética, né, para isso, mas fazer com as crianças para levantar quais são os medos e da onde que vem esse medo, no sentido de quem que tem medo em casa, quem que fala sobre isso, da onde que vem esses elementos para a criança. Então é uma das pesquisas que a gente vem desenvolvendo aí como um projeto. Olha, então nós queremos falar sobre ela até, professor, para dizer para você e para o nosso telespectador que uma universidade se faz com uma coisa, apenas com pesquisa. Claro que o ensino, a pesquisa e a extensão estão interligados, mas a pesquisa é o elemento básico de qualquer universidade para o seu crescimento, para o seu amadurecimento e para o seu reconhecimento como universidade. E aí eu queria falar com o professor Valdenir exatamente sobre as suas pesquisas, professor, exatamente sobre essa do medo, né? Como é que se desenvolve, onde se desenvolve no curso de psicologia, em algum lugar, em alguma extensão, é feito em algum local fora da universidade, enfim, vamos falar sobre essa pesquisa de medos. Então, Gilson, o que é importante localizar, assim,
faz uns 3 anos que a gente vem desenvolvendo um projeto que é de intervenção, digamos assim, que é junto ao serviço de psicologia existente, o espaço existente aqui no campus Tubarão e na Pedra Branca, eu desenvolvo aqui em Tubarão. Perfeito. E ali são feitos atendimentos pelos estagiários de psicologia que estão no estágio obrigatório, que é o 9º e 10º semestre do curso. Ou seja, os alunos do 9º e 10º semestre prestam estágio obrigatório nesse espaço. Nesse espaço. Daí, há 3 anos, nós construímos essa proposta de fazer os atendimentos voltados para essa questão dos medos e fobias. Junto eu trabalho com um grupo, uma equipe de estagiários, a gente começou a focar nisso no atendimento individual e há 1 ano e meio eu venho fazendo grupos coletivos. É um trabalho psicoterapêutico, como se fosse a psicoterapia individual, só que em grupos. Ah, perfeito. Estamos desenvolvendo metodologia, materiais, um conjunto de instrumentos para poder trabalhar com isso, até porque a gente trabalhava bastante já individualmente há muito tempo. Certo. Só porque agora, nesse processo, eu tenho buscado outros locais que tenham desenvolvido isso, tem outros profissionais em algumas universidades, outros núcleos aí que têm desenvolvido, mas ainda é muito pouco. Daqui a pouco mais no segundo bloco, professor, nós vamos falar sobre essas ligações com outras pessoas, profissionais de outras universidades, quem sabe conhecidos seus, em termos de ligações para a pesquisa, e também sobre a pesquisa em si, como está ocorrendo, pode ser? Ok. Estamos conversando com muita honra com o professor mestre Valdenir Martins de Oliveira, professor do curso de Psicologia da nossa universidade. Estamos falando sobre medos. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí abaixo na sua tela, e enviar perguntas ao professor Valdenir Martins no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e já voltamos para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje.